Bora lá, fiel, é hoje, dia de Libertadores, vamos direto lá pra Argentina, porque a Lili Nascimento está lá trazendo todas as novidades do Corinthians. Na sua opinião, quanto vai ser o jogo hoje lá na Argentina? Comenta aqui pra mim, jogo lá hoje 2-1 pro Corinthians. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A boa notícia é que o Yuri Alberto viajou com o elenco, tá até na provável escalação, e o Timão também ganhou novidades aí nesse time. Bora acompanhar todas as informações do Corinthians na Libertadores, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje segue a nossa grande cobertura de Libertadores aqui na ESPN, porque é exclusivo aqui a estreia do Diniz, hein? Só aqui tem Corinthians, ou vai pra Argentina. Tá, né? Quem não for vai ver aqui tá na ESPN, no Disney Plus, com as reportagens também da Lili Nascimento, direto de Buenos Aires, hein, Lili? Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Tô aqui, né, no palco da partida. Hoje, às 9 horas da noite, a bola vai rolar para Platense e Corinthians, no estádio Ciudad de Vicente López. Pois é, a gente tem que lembrar que a Platense foi campeã do Apertura ano passado. E aí, até então, não poderia receber os jogos da Libertadores aqui. Atendeu todas as normas da Conmebol, fez uma reforma e tá tudo pronto para receber essa grande estreia, né? Estreia também do técnico Fernando Diniz, a primeira partida dele aqui comandando o Timão. A gente sabe que o desfalque certo é do Memphis Depay, que vem passando aí por um processo de recuperação. Ele tem que seguir alguns protocolos, então uma recuperação que requer muito cuidado. Ele está fazendo no clube, muito cuidado para não voltar para estaca zero, né? Então, para que ele retorne aí na data prevista, o Corinthians não deu uma data, mas aí é uma lesão aí que leva de 25 a 28 dias para se recuperar e a gente, é claro, está acompanhando. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino, passou por uma cirurgia para retirada do siso, mas ele deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz também. Estádio tem capacidade para 28 mil torcedores, eu tô justamente virada para cá, porque é bem ali atrás, na tribuna Júlio Adolfo Cozzi, que os torcedores do Corinthians ficarão. E a gente já conhece a torcida corintiana. A gente sabe que não é momento bom do Corinthians, tudo que aconteceu lá na porta do CT, mas durante os 90 minutos eles apoiam sim os jogadores e querem quebrar essa sequência negativa de 9 partidas sem conseguir ganhar. Então é claro que o Corinthians busca a vitória, mas vai encontrar a Platense que está a 6 jogos sem vencer e também quer dar uma resposta para o seu torcedor nessa estreia da Libertadores, principalmente jogando em casa. Então será um grande duelo. A gente aguarda mais tarde você, fã de esportes. 9 horas da noite, ao vivo, é exclusivo. Canais ESPN, Disney Plus, no plano Premium. Estaremos aqui, todo o timaço da ESPN. Volto com você, Bruno. Com a Lili, Rogério Vogan, Fábio Santos e Paulo Calçade. Esquece. E acho que o Simão também. Uma força bruta do futebol brasileiro de volta à fase de grupos da Liberta. O temido preto e branco assusta os argentinos e a fé empurra o time do povo. E vem a campo carregando a esperança do torcedor de mais uma vez conquistar a América. Platense e Corinthians. Quinta, 9 da noite, ao vivo. Assista pela ESPN no plano Premium do Disney Plus. Estreias e despedidas no Corinthians. Fernando Diniz está prestes a estar à beira do gramado, no comando do Timão, pela primeira vez nesta quinta-feira, justamente na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo contra o Platense na Argentina. O momento para o treinador corintiano é de fazer testes, conhecer os jogadores e nesta quarta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, antes de viajar para Buenos Aires, ele fez alguns testes, colocou, por exemplo, o Carrilho em outras posições, testou o André Ramalho na vaga do Gabriel Paulista, mas o que deve mudar mesmo na escalação para o jogo desta quinta-feira é a entrada do atacante Kaique Ferrari, de 21 anos. Ele ficou entre os titulares no treino desta quarta-feira na maior parte do tempo e pode ser sim uma mudança na escalação para esse jogo de estreia na Libertadores. Na coletiva de apresentação, Fernando Diniz já tinha adiantado a ideia de aproveitar bastante os jogadores mais jovens. O garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E que eles vão... E nesse momento os jogadores vão se formando como grandes jogadores.
O Kaique Ferrari já fez um jogo como titular nesta temporada e agora vai ter uma nova oportunidade com o novo comandante Fernando Diniz. O Ferrari vai fazer dupla com o Pedro Raul, isso porque o Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia que fez para retirada de um dente do siso e ele, mesmo estando com o rosto inchado, ainda nesse processo de recuperação, viajou para a Argentina, mas não deve ter condições de jogar. Diniz também não vai poder contar com outros atletas que estão entregues ao departamento médico, o lateral Hugo e os atacantes Caio César, Guinegão e Memphis Depay, que segue nesse processo de recuperação de lesão na coxa um pouquinho mais complicada. O holandês é assunto também na área da justiça desportiva. Depay vai ser julgado nessa quinta-feira pelo STJD por aquele episódio que aconteceu no duelo entre Corinthians e Flamengo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que naquela ocasião o Memphis mexeu no celular estando no banco de reservas. Ele vai ser julgado nesta quinta-feira e pode ser penalizado de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa, a ver o que vai acontecer com o jogador. Falei das estreias e agora destaco também as despedidas. Foi demitido também nesta quarta-feira o gerente de futebol e scout do Corinthians, Renan Bloise. Ele foi desligado pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por uma série de questões políticas e especialmente porque o Renan foi contratado pelo ex-executivo Fabinho Soldado e muitas pessoas dentro do Corinthians não gostavam dessa conexão entre o Renan e o Fabinho. Agora o Corinthians está no mercado procurando um gerente de futebol, não está descartada a possibilidade também de promover alguém que já esteja dentro do clube. Agora, para a parte de scout, já tem um nome novo confirmado, Lucas Vergne, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O Lucas estava no Vasco, aliás, passou muitos anos da carreira no clube carioca e agora chega para reforçar a parte de análise de desempenho do Corinthians e de scout também. O timão, entre despedidas, estreias, vai estrear mesmo na Libertadores nesta quinta-feira, um duelo contra o Platense marcado para as 9h30 da noite. Expectativas melhores possíveis, a gente sabe da importância que a competição tem para esse clube, para nós principalmente, então focados e com a esperança de conquistar os 3 pontos. Bom, o Fernando Diniz vai começar o trabalho no Corinthians, é aquele titular. Então, peraí, o Bruno Andrade, tem o Garro, então, nesse time. A gente falou muito assim, será que o Diniz recupera o Garro e tal? Então, pelo menos está nesse time titular. É isso, mas, enfim, são 2 jogadores que o Diniz promete ou tem muita vontade de recuperar dentro e fora de campo. Um deles é o Garro, pela qualidade, pela liderança, enfim, combina muito com o estilo de jogo, com o perfil que o Diniz tenta empregar ao longo da sua carreira. Mas o Garro não é o único. O André Carrilho também é outro jogador que o Diniz aprecia bastante, não só pela liderança, mas pela posse de bola, pelo toque de bola, pela visão que tem especialmente no meio-campo. Não significa necessariamente que os dois sempre estarão juntos como titulares. Mas na cabeça do Diniz, um Corinthians mais forte, um Corinthians que vai ao encontro das suas ideias, das suas dinâmicas, é com Garro e ou Carrilho. 2 jogadores que, como eu disse, tem a posse de bola, tem a visão de jogo, tem a criatividade, que são ali questões fundamentais para o Diniz. Foi isso que, conversando com pessoas do lado do Diniz, tentei tirar algo diferente, né? Não perguntar quem vai ser titular ou quem não vai ser, o que é importante, até para o torcedor do Corinthians já prever aí uma provável escalação para a estreia do Diniz. Mas tentei perguntar também sobre o Hugo Souza, mas por enquanto não recebi grandes notícias ou informações sobre essa primeira relação, né, do Hugo Souza com o Diniz, que, enfim, já é um ponto muito importante a ser discutido. Será que o Hugo Souza vai caber aí ou vai estar dentro dessas dinâmicas do Fernando Diniz? Do Hugo Souza não tive resposta ainda, é o tipo de apuração que teremos ao longo dos próximos dias, juntamente com os próximos treinos, os próximos jogos. O que eu consegui sim foi em relação à criatividade, posse de bola. Então que o Carrilho e o Garro, então a informação da Lili é que o Garro hoje, é o que tudo indica, será titular. Começa por aí o novo Corinthians, através de um Garro mais forte, através de um Diniz tentando extrair o máximo do jogador argentino. Porque o Carrillo, acho que desde os dias ele não consegue, né? Com os dias ele foi muito bem.
Sim, foi o auge dele no Corinthians. Foi o auge, né? Principalmente na conquista ali daquele Paulista, não é, Bruno? Mas depois ele realmente caiu muito, não foi caiu? Quem mudou o Carrilho de posição, na verdade. O Carrilho, eu acompanhei o Carrilho no futebol português, ele era um extremo. Ele era um ponta quase sempre aberto pela esquerda. E já na Arábia Saudita, o Ramon Dias transformou ele num volante, num meio campo, fortaleceu isso no Corinthians e está muito bem adaptado nessa função. Aliás, o torcedor português, seja do Benfica, do Sporting, foram os dois clubes que o Carrilho representou aqui em Portugal, quando viram o Carrilho jogando no Corinthians como volante, como criador, se surpreenderam, porque mudou completamente de função e de características. Então o Diniz, já como adversário, via ou vê, no caso agora também com bons olhos, esse tipo de perfil, esse tipo de característica. Nem sempre jogarão em conjunto, né? Garro e Carrilho, mas a informação que eu tenho é que o Diniz procura recuperar esses dois jogadores que para ele são fundamentais na nova dinâmica ou no novo DNA do Corinthians daqui para frente. Até, Bruno Vicari, essas conversas que o Diniz teve com o elenco nos seus primeiros dias ali, foi buscar o contato individual com esses caras, essas lideranças que um dia demonstraram um bom futebol e agora não estão conseguindo desempenhar a melhor forma, né? Que é o Garro, e na temporada passada e nessa totalmente diferente, que foi 2024, o Carrilho. Caiu muito de produção, acho que também pela forma física também o Carrilho está sentindo bastante, sabe? Ele sofreu com lesão e tudo mais, e é um cara que é importante. Acho que até ele pode... fisicamente, pro meio de campo do Corinthians, ele é importante. Muito importante. E outro cara também que o Porque se você pegar, desculpa, Felipe, claro. Mas se você pegar o Bidon, o próprio Garro, o Ranieri já é mais, né? O Ranieri sim já é mais forte. Sim. Mas o Ranieri, o Garro, o André menos também, o Carrillo tem essa imposição ali que é importante. E ele tem um refino de bola diferente do que dos outros, né? Também acho. E aí outra conversa que o Diniz buscou ter foi com o Depay, que é um cara que é importante, mas também não viu os seus melhores dias, então ele buscou reaproximar desses caras importantes do elenco e caras que já foram de importantes e hoje vivem grande fase. Tem uma pergunta boa aqui, olha, do Luan falando, mas o Lingard é banco nesse time? Que loucura do Diniz é essa? Ah, mas o Lingard acabou de chegar, né? Não é? Ele tem 2 jogos, um meio tempo e outro um tempo e meio. É pouco. Porque ele não faz um jogo inteiro, já tem algum tempo já, né? Porque ele ficou 30 dias parado, por causa da documentação e tal, só treinando. E ele não fazia um jogo oficial já há um tempo, porque ele estava sem contrato, né? Estava livre no mercado. Então, assim, fisicamente ele está evoluindo, está cada vez melhor. A questão é o ritmo de jogo, que ele está pegando só agora. Do que você viu ali no último jogo na Neoquímica Arena, como é que tá a relação do torcedor com ele, assim? Tem ansiedade, expectativa? Pouca até, assim, porque como o Corinthians estava nessa draga de querer voltar a vencer, ainda está nessa draga de precisar voltar a vencer, Dorival, não sei o quê, quando o Lingard entrou em campo ele foi aplaudido, quando ele foi anunciado no telão, porque ele jogou de titular o último jogo, né, contra o Inter. Aplausos e tal. Então, assim, é uma relação que o torcedor do Corinthians tem gostado dele, né? É um cara que tem se comunicado bem com o torcedor nas redes sociais. E até mesmo o jogo que ele fez contra o Fluminense, que ele perdeu um gol cara a cara com o Fábio, é muito mais mérito do Fábio do que você pensar que... E isso eu estou trazendo uma visão interna, tá? Não estou eu aqui opinando. O Corinthians vê que assim, ele teve uma estreia até legal, corajosa, falta adaptação, falta ritmo de jogo e tal, mas o Corinthians entende que ele foi de personalidade, isso é muito positivo, mas agora estamos sob nova direção. Qual é a provável escalação do Timão? A escalação aqui, vai. Hugo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Kaique, que é a novidade, e Yuri Alberto. Não tem o Memphis não vai jogar, então. Memphis não vai, né? E ali alerta aqui, ó. Tá a contusão, né? Vai demorar, Se o Yuri não tiver condições de jogo nem para começar, o Pedro Raul deve ser a escolha. Ela fala isso porque o Yuri passou por um procedimento no dente. Ele retirou o dente do juízo, então... é verdade. Ele tá recuperando, ele pode... É uma dúvida, mas ele deve iniciar com... Mas a gente tá no Corinthians agora. Vou passar aqui a escalação que a Lili mandou. Você viu que o Milans não viajou, né? Isso é informação também. O Pedro Milans, o lateral direito uruguaio. Não sei. Ele teve um incômodo muscular no treino
e não viajou, é desfalque, não é nada grave, pelo que eu pude apurar, mas tinha aquela dúvida se o Mateuzinho ia ou não, então o Corinthians foi desfalcado do Pedro Milans. Bora lá, Fiel, você já deixou o palpite do placar aqui nos comentários? Quanto vai ser o jogo hoje lá na Argentina, pela estreia aí do Corinthians na Libertadores da América? As expectativas são as melhores, na minha opinião, vai ser 2-0 pro Coringão hoje lá na Argentina. Final de semana tem derby, tá uma loucura. E pra você ficar acompanhando tudo, saber tudo do Corinthians aqui no canal Bora lá, Fiel, se inscreve aí, deixa o like. Se você estiver assistindo pelo celular, arrasta pro lado assim, dá um hypar no vídeo, né? Você ajuda pra caramba, fala pro YouTube, né, que aqui é um canal do Corinthians, tem uma pessoa real falando com vocês aqui, e é sobre isso, beleza, pessoal? Vamos lá, essa aqui é a provável escalação do Corinthians para enfrentar hoje o Platense lá na Argentina. Hugo Souza no gol, tem um desfalque aí do Yuri Alberto, ele tá aqui na provável escalação. No entanto, né, vocês já sabem que ele arrancou o dente, tá todo mundo falando, meu Deus do céu, como é que o Yuri Alberto deixa para arrancar o dente agora, velho? Eu também fico me perguntando a mesma coisa, até brinquei com um inscrito aqui, falei assim, o atestado deve ter cantado bonito, né? E quando arranca o dente assim, pega um atestadinho, né? Vocês sabem dessa conversa já, como é que é. Mas vamos lá, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Nada de novidade aqui também. Ranieri, André Luiz. André, não é André, coloca André Luiz aqui, né? André, Carrídio e Brando Bidon, Yuri Alberto e Kaique, tá? Provavelmente ali no lugar do Yuri Alberto entrará o Pedro Raul, a fera absoluta do time do Corinthians, que vai dar a volta por cima, diga-se de passagem, na gestão de Fernando Diniz. Eu tô confiante, pessoal, bora apoiar até o final, beleza? Tem até os reservas aqui que ele tá levando, né, de reserva, ó. Tem um goleiro, né, o Felipe Longo, tá com filhos relacionados, né? O Anrileri foi também e tal. Poxa, de lateral é o Milans não foi, né? Então só tem o Anrileri de lateral. André Ramalho, tá? Iago Machado, moleque da base, né? Meio de campo, o Zaccaria foi também, o Dieguinho, o Matheus Pereira, atacante Pedro Raul, tá aqui, e o Vitinho, nada de novidade, beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, se você puder e quiser dar uma força aqui pro canal, só basta deixar o like, se inscrever, né, colocar um hypar, isso ajuda demais, beleza, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians!